Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje vamos falar sobre o signo de Gêmeos. Depois, de já termos nascido aí, ter nascido a nossa iniciativa, o nosso movimento, a nossa vida física, A nossa motivação, a nossa vontade, o nosso objetivo, o nosso querer, né? O nosso poder de decisão, a nossa determinação. Aí a gente passou ali, a conquistar fisicamente, a experimentar os nossos sentidos, A gente foi conhecendo os nossos sentidos, o olfato, o paladar, o a audição, a visão, o tato. Então a gente foi conquistando, e sentindo as coisas a nível físico, na matéria mesmo. Fomos sentindo prazer, fomos percebendo no que a gente é realmente bom, o que que faz sentido, o que que não faz, o que que a gente valoriza. A gente passou também a perceber o que que nos traz uma certa segurança a nível físico, ao que a gente tem resistência, Também temos esse rolê aí, Essa observação, ao que a gente é mais apegado também. Então, chegou a hora de olharmos para a adaptabilidade. A gente chegou no momento de perceber os nossos pensamentos, que nem tudo é só matéria, Que muitas coisas vêm através dos pensamentos e não só isso, que muitas coisas desenvolvem o nosso pensamento, faz com que a gente pense, faz com que a gente tenha uma certa curiosidade, curiosidade por conhecimento, curiosidade pelo outro, Por conversar, por socializar, por comunicar, não é mesmo? E aí também tem aquela questão de gêmeos, A gente pensa assim no símbolo do signo. São duas pessoas praticamente iguais. É como se fosse uma dualidade, só que obviamente a gente sabe, E quem tem gêmeos forte no mapa, seja ascendente, um sol, uma lua ou um conjunto de planetas, Sabe que não é só dualidade, Não é uma questão de dualidade de dois, é uma pluralidade. São várias opiniões, são vários pensamentos, são vários interesses, é uma curiosidade por diversos assuntos, não é simplesmente por duas coisas simultaneamente, é por mais de duas coisas. É como fazer parte de vários grupos diferentes, Grupos de pessoas mesmo, eu tô falando. Então é como, por exemplo, é como ter vários grupos de esporte, mas é um grupo de basquete, um grupo de handebol, um grupo de vôlei. E aí tem gente no vôlei que não gosta do pessoal do grupo do basquete, mas a pessoazinha ali que tem gêmeos fortes no mapa, ela consegue olhar pelos dois lados. Ela não olha só pelo lado da galera do vôlei que não gosta do pessoal de basquete, ou foi handebol que eu falei, enfim. O grupo que eu falei que não gosta do pessoal ali do grupo de basquete. E conseguem, Eles conseguem olhar, pera, eu entendo o lado deles, eu entendo o lado deles aqui também, Ou eu consigo enxergar por este viés. E aí, muitas vezes, pode acabar gerando um certo conflito até interno, ou às vezes nem gera um conflito, Mas gera um conflito nas pessoas ao redor. Como assim? Porque os gêmeos, Quem conhece, quem convive, sabe como é. Ele tá ali no grupinho, do vôlei, vamos botar aqui vôlei. E aí tá ali no grupinho, aí tá tá conversando e tal. E aí começam a falar do pessoal do grupinho do basquete. E ele tá ali ouvindo, aí começa a falar, é isso mesmo, eu também vi não sei o quê, eu vi aquilo outro, fulaninho isso, ciclaninho aquilo outro. E aí quando tá no grupo do basquete, aí eles começam a falar do grupinho do pessoal do vôlei. E os gêmeos tá ali também.
Aí faz, é isso mesmo, é isso aqui, fulaninho isso, ciclaninho aquilo outro, beltrano isso. E aí as pessoas começam a olhar assim e faz, rapaz, essa pessoa é falsa. Só que, aí é que tá o ponto. Será que essa pessoinha de Gêmeos, ela tem observado esse comportamento dela? Será que essa pessoa tem olhado para isso? Tipo, peraí, acho que não é um comportamento muito legal, porque acaba gerando essa percepção aqui nas outras pessoas. Ainda que para mim seja algo muito normal, às vezes a pessoa está realmente sendo muito falsa, tá? E aí, isso é independente de ser gêmeos, tá? Independe de signo. A questão é como eles conseguem ter várias percepções, várias opiniões, tudo ao mesmo tempo. Então, eles conseguem estar no grupo do pessoal do basquete e olhar para o pessoal do grupo de vôlei e pensar, rapaz, essas características aqui realmente são assim, assim, assim. Só que às vezes eles também não vão muito pela própria cabeça, né? E aí, quem tem gêmeos forte no mapa, principalmente quem tem ar forte no mapa, gêmeos e Libra principalmente, aquário nem tanto, mas gêmeos e Libra tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Por quê? Porque são pessoas, né? Quem tem gêmeos e ou Libra fortes no mapa, tá? Não tô falando aqui, quem é de gêmeos, quem é de Libra, não, tá? Isso daí você vai olhar para o seu mapa e vai observar. Peraí, eu tenho isso aqui em Gêmeos, eu tenho essa casa aqui em Gêmeos, opa, eu tenho isso aqui em Libra, né? Que é para você olhar para você e refletir. Em algum momento da minha vida, em alguma movimentação nas minhas interações, eu estou sempre concordando com as outras pessoas para evitar ficar de fora do grupo, porque eu acho que eu vou ficar de fora se eu discordar, ou se eu simplesmente não compactuar com determinadas opiniões, com determinados posicionamentos, com determinadas conversas, se eu simplesmente ficar calada ou calado. Será que vão agir de uma forma excludente comigo ou não, né? Observar se você está buscando agradar demais, e isso envolve, né, o concordar, porque o Gêmeos, por si só, ele é muito adaptável, né? Ele é quase como se fosse um camaleão, só que no quesito comunicação, tanto que são pessoas naturalmente muito comunicativas, com pensamento acelerado, com a capacidade de raciocínio muito rápido. Eles trabalham muito mais pela lógica, sabe? Eles vão utilizando a própria lógica da conversa, da comunicação, da interação. Então eles têm mais essa sagacidade de como que o ser humano funciona a nível social. Social no sentido de comunicação, de interesses, de comunicação por si só, não é tanto como aquário, né? Aquário já envolve uma questão de funcionamento social, como que a sociedade funciona. Em Gêmeos, a gente fala do início disso, porque o início disso é a troca de ideia, é a troca de olhar, né? É a troca de palavras. Então, é literalmente a interação social. E em Gêmeos, a gente quer estudar, né? Na casa 3 também, mas falando especificamente de Gêmeos, envolve esse múltiplo interesse, e aí também tem outro cuidado, porque às vezes são interesses demais simultaneamente. Lembram do vídeo introdutório em que eu falei sobre o sorvete? Eu dei o exemplo do sorvete, que quem tem gêmeos forte no mapa vai na sorveteria já com uma certa ideia, aí vai com um grupo de amigos, aí o grupo de amigos está querendo um sabor, aí viu outra pessoa comendo outro sabor e aí já tá ali tipo,
Jesus, mas eu só quero uma bola e eu tenho 3 sabores na mão aqui para escolher. E agora, né? Então é como se tudo acontecesse realmente ao mesmo tempo, e aí pode gerar uma certa confusão, pode gerar até uma certa indecisão. E é fundamental olhar para o objetivo. Lembra de Áries? Qual que é o objetivo? É necessário adaptar? Sim, é necessário adaptar atitudes, é necessário adaptar a comunicação, é necessário estudar mais, né? Adquirir novas informações. Mas lembra do seu objetivo. Tudo bem mudar. Você chegou na sorveteria com um sabor em mente. Ok. Mas se você chegou ali e mudou, não tem problema, contanto que esteja alinhado com o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é sentir prazer, o seu objetivo é comer algo gostoso e gelado num dia quente, que envolve o prazer, mas não é um prazer puramente pelo prazer do sorvete. Envolve o clima, por exemplo. Ou você está num contexto de vida mais nostálgico e aí está querendo se reconectar com a sua infância através do sorvete. Então, entende que vai depender do seu objetivo? É uma questão de adaptar e lembra, vem depois de um signo muito resistente, muito duro no sentido de pera, deixa eu ficar aqui. E aí vem Gêmeos e fala: não, vamos conhecer lugares novos, vamos trocar ideias, vamos pensar diferente, vamos começar a nos movimentar intelectualmente diferente, né? Vamos começar a conhecer pessoas novas. Acontece que tem que tomar outro cuidado, que é para não ficar sempre mudando demais, sempre conhecendo pessoas novas. Aproveita também as pessoas que estão na sua vida, as pessoas que você escolheu, que você, na base do encontro, da troca, você foi escolhendo, você foi se interessando para trocar mais, para se aprofundar mais, para não ficar tanto no raso. E aí conversa com um, conversa com outro, conhece um e conhece outro. Beleza, excelente. Mas cuidado para não ficar excessivamente nisso, sabe? Sempre na superficialidade, aí fica naquela coisa de esquecer do outro também, sabe? No sentido de iniciou uma certa amizade, um certo relacionamento, e aí, puf, meio que esqueceu. Porque conheceu outra pessoa e aí já está interessado em outra pessoa. E o problema aqui não é se interessar por outra pessoa. A questão aqui é lembrar do que você já tem. Lembra de touro? Não é deixar touro para trás. É trazer novas informações para se movimentar, mas mantendo aquilo que é fundamental para você. Porque o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua habilidade de comunicação, de interação, não é tão vazia assim. Ela veio de algum lugar, entende? E para isso continuar acontecendo, é necessário que você mantenha essa base, entendeu? Então, quando a gente fala em Gêmeos, a gente fala dessa rapidez, né? É regido por Mercúrio, juntamente com o signo de Virgem. Enquanto Gêmeos fala de comunicação, de interação social, de movimentação para encontrar pessoas, de estudos iniciais sobre um determinado assunto, Virgem vai falar de organização mental, enquanto regido por Mercúrio, né? Eu não estou falando aqui nem de Virgem, nem de Mercúrio ainda, né? Eu estou só trazendo, só pincelando, eu estou trazendo só complementos para essas informações em relação ao signo de Gêmeos que eu estou passando aqui, tá?
para a gente construir um raciocínio de uma forma mais completa, que é o oposto Sagitário, né? Tem os Gêmeos, e aí o signo oposto complementar é quem? É Sagitário, onde a gente aprofunda, onde a gente traz ainda mais informações para trazer mais robustez para um determinado assunto, um determinado interesse, um determinado conhecimento, mas também a partir de novas experiências. E até chegar em Sagitário, a gente vai passar por Virgem. E aí, Virgem vem trazer justamente essa questão da organização de ideias, do planejamento, de que a gente precisa materializar, né? Afinal, é um signo de terra. Mercúrio, ele traz novas ideias, mas ele também traz uma nova forma de colocar isso em prática, né? E que na prática, na matéria, a gente vai precisar também adquirir informações e vai precisar ter mais contato com a matéria. E não só com o nosso intelecto, não só com os nossos pensamentos e com a nossa comunicação, mas também com os meios que a gente utiliza para chegar nas pessoas, para chegar em lugares. E aqui eu estou falando literalmente de meios de transporte, né? Embora isso seja casa 3, né? Tem um pouco de Mercúrio também, mas só trazendo esse pincelamento, tá? Em relação a complementação das informações que eu estou trazendo sobre Gêmeos. Então, quando a gente fala de Gêmeos, pensa muito nessa questão da adaptabilidade. E como eu falei, né, isso é algo muito bom porque ele consegue fazer parte de diversos grupos com opiniões relativamente diferentes, né? Alguns, né, dependendo do mapa e da pessoa, algumas pessoas conseguem estar em grupos com opiniões realmente muito, às vezes até contraditórias. Mas pensem que eles também estão pescando informações e eles estão adquirindo a própria forma de pensar, eles estão construindo a própria opinião. Porque é muito difícil você construir a sua própria opinião apenas com base em você. Por isso que o símbolo de Gêmeos são dois. Sim, é você, são partes contraditórias, né, opostas de você, todos temos. O ser humano é naturalmente contraditório muitas vezes. Faz parte. A questão é você ter consciência disso, observar isso, ter esse domínio de perceber o que, como eu posso dizer, o que exatamente, no que exatamente você está se contradizendo. E você está realmente se contradizendo ou você está sendo mais geminiano, né? Ou até às vezes mais Libra também, porque Libra vem trazer o outro, vem trazer o equilíbrio, né? A balança. Então, às vezes você já chegou na parte de Libra, de peraí, deixa eu olhar para as duas coisas, né? Não à toa é casa 1 e casa 7. Então, né? Libra, né? Eu tô falando de Libra aqui, né? Casa 1, casa 7. Áries, o eu, Libra, o outro. Então, às vezes, e muitas vezes eu quero dizer que quem tem Gêmeos forte no mapa, ou quem tem Vênus em Gêmeos, tende a ter essa facilidade de olhar para dois polos opostos, literalmente de uma forma mais equilibrada, sabe? Para quê? Para construir o próprio raciocínio. Enquanto que Libra, ele precisa desenvolver um pouco mais isso, porque às vezes ele olha só para o outro, às vezes ele olha só para ele. E aí é esse o trabalho de, peraí, deixa eu equilibrar isso aqui que a minha balança está desregulada. E aí quando você tem um Gêmeos, uma Vênus em Gêmeos, já fica mais fácil, porque o Gêmeos ele naturalmente consegue ter essa multiplicidade, né? Essa múltipla opinião, essas múltiplas opiniões, múltiplas percepções,
nesse sentido. E aí é onde a gente vai aprendendo a lidar, só que ao mesmo tempo não é para usar isso como desculpa para sair se contradizendo à torta e à direita. Não, porque nesse grupo eu falo isso aqui, naquele outro grupo eu falo aquilo outro, sendo que, né, não tem uma linha de coerência de fato com manter o mesmo posicionamento em todos os grupos de interesse que você tem aí, que beleza, são interesses diferentes, porque é você. Isso não é um problema, não é um problema você conseguir focar em diversas coisas simultaneamente. Jamais. A questão é quando isso começa a atrapalhar o seu objetivo. Aí sim. E em Gêmeos a gente vai também trabalhando essa parte de focar em diversas, como eu posso dizer, não só diversas situações ao mesmo tempo, mas diversos assuntos ao mesmo tempo. É como se você estivesse lavando a louça e ouvindo um podcast, mas também está pensando ali na próxima atividade que você vai fazer. Não de um jeito ansioso, tá? De um jeito de planejar mesmo, de, opa, pera, tenho que fazer tal coisa. Ah, como que eu vou aplicar isso que eu estou ouvindo no que eu estou para fazer já já, né? Ou no meu trabalho, ou em alguma outra área da sua vida, entende? E aí você tá ali fazendo basicamente 3 coisas ao mesmo tempo. Você tá lavando a louça, você tá ouvindo podcast, você tá já pensando em como se você vai aplicar aquilo que você tá ouvindo, por exemplo. Ou você também pode estar relaxando, né, lavando a louça, ouvindo podcast, ao mesmo tempo tá relaxando. Então, Gêmeos vem falar dessa multitarefas, multifacetas, multifuncionalidade, pluralidade, entende? E aí somos seres humanos. Não é muito natural a gente se interessar por uma coisa só, e muito menos ser de um jeito só. A gente também passa por várias fases ao longo da nossa vida. Então, numa fase, a gente quer mais interação social, a gente quer conversar mais. Em outra fase, a gente quer conversar mais com pessoas que têm um pensamento mais coerente com o nosso, né? Que harmonize mais com o nosso. Em outra fase, a gente está querendo mais estudar, né? A gente está querendo tocar violão, a gente está querendo aprender gaita, a gente está querendo praticar algum esporte. Olha os interesses aqui, né? Isso é numa fase só, tá? Não é uma fase de, ai, quero tocar violão, outra fase tocar gaita. Não, é na mesma fase. E tá tudo bem. Não é um problema, não é um problema você fazer uma coisa durante 5 minutos e aí faz uma pausa por 15 minutos, faz outra coisa, aí volta e faz mais 30 minutos daquela coisa que você estava fazendo e que fez, né, durante 5 minutos, aí faz outra pausa e vai fazer outra coisa e depois volta de novo. Não é um problema, de verdade. Para quem tem Gêmeos forte no mapa, gente, isso é fundamental. Porque é o que traz, principalmente se for um Sol em Gêmeos, um ascendente em Gêmeos, às vezes até uma Lua em Gêmeos, um Marte, enfim, qualquer coisa em Gêmeos, na verdade, a pessoa vai sentir essa necessidade. E aí, nesse mundo de produtividade, de foco e blá blá blá, que não é que esteja errado, mas está muito fora de contexto, está fora da realidade de muitos seres humanos. E aí essa pessoa tem, né, posicionamentos em signos mutáveis, posicionamentos em Gêmeos, posicionamento em Virgem, eu diria que não tanto, mas Peixes. Aí fica nessa coisa de, eu não posso me distrair, porque isso aqui é distração. Mas às vezes é só a sua pausa, às vezes é só o seu jeito de funcionar, e não é TDAH, não é nenhum outro tipo de patologia, é literalmente o que te faz funcionar, entende? Literalmente é o que te faz funcionar e funcionar bem. Então, de novo, Gêmeos e Libra também precisam tomar muito cuidado, Peixes também, tá? São signos que
são pessoas, né? Pessoas que têm posicionamentos fortes nesses signos que eu falei, precisam tomar muito cuidado com isso. Porque acaba achando que tem algo de errado consigo, porque o outro sabe mais da sua vida sobre você, né? Sabe mais sobre você e sobre a sua vida do que você. E aí entra aquela questão de autoobservação para que você desenvolva essa autoconsciência usando o seu próprio mapa. Literalmente isso. É esse o propósito disso aqui. É te auxiliar a se observar, a desenvolver essa autoconsciência usando o seu mapa astral. E isso não substitui a necessidade que algumas pessoas vão ter de acompanhamento terapêutico para realmente conseguir isso, né? Porque obviamente não é só isso. Quando a gente chegar lá na parte de planetas, vocês vão ver que tem muitos comportamentos, tem coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Por exemplo, Gêmeos, como que ele vai conseguir fazer isso sem sentir tanta culpa? Sem achar que tem algo de errado? Sem ficar sempre numa paranoia mental ou num acelerômetro mental de não, mas eu também tenho que ser muito rápido, não, mas não é assim. Porque fulano diz, porque eu vi num vídeo assado. Calma, jovem, vamos descer aqui, né? Vamos ser um pouquinho mais sagitário e ligar mais, né, o F para as pessoas ao redor e falar assim, opa, eu sou assim e é isso aqui. Não é no sentido de, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, vou ser sempre assim. Não, é no sentido de, enquanto Gêmeos, ele envolve muito os outros, né? Interação social, as opiniões, as conversas. Isso ele vai também absorvendo. Pera, eu preciso pensar como o outro. E isso muitas vezes é de forma inconsciente. Sagitário utiliza a própria experiência. Sagitário quer saber dele. Peraí, no que é que eu acredito? O que é que faz sentido para mim? Qual que é o meu propósito? E aí vem Gêmeos, precisando puxar mais essas características também. Quando Gêmeos está muito o outro, porque o outro sabe mais sobre mim do que eu. Então aprenda você, mas a partir do seu próprio estudo sobre você, da sua própria autopercepção, autoobservação. E isso também é Gêmeos, por incrível que pareça. Beleza? Fez sentido para vocês esse vídeo? Comenta aqui o seu maior aprendizado, os seus maiores aprendizados, o que vocês estão achando das aulas, o que vocês estão conseguindo compreender, tá mudando algo aí? São muitas perguntas, né? Escolha uma ou duas, né? Já que é vídeo de Gêmeos, umas 3, e sinta-se à vontade para responder aqui, tá bem? Lembrando que eu faço consultas, tá? A respeito do seu momento atual, conforme demanda, tá? Não faço leitura de mapa, mas eu faço consulta conforme a sua demanda atual ou uma leitura do seu momento atual também. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.